Hoje em dia eu tenho a perspectiva que Cuba tem uma visão muito mais terceiro-mundista. Então uma parada meio, somos contra os Estados Unidos, massa, somos contra essa estrutura, massa, mas pelo pensar no lugar onde eles estão, é muito difícil você patrocinar revoluções como eles fizeram nos anos 70 e nos anos 80, sabe? Pô, Cuba mandou exército médico para Angola, para Namíbia, para várias guerras de libertação da África, sabe? É preciso entender que é uma situação num contexto diferente. Mas você vê, pô, eles curtem muito essa perspectiva, não tanto mais de exportação da revolução, que eu acho que é uma questão, né? É um certo problema do internacionalismo proletário naquela ocasião, mas entender de onde vem essa questão, né? E isso é um debate político, isso é construído a partir do debate, do trabalho. Então, pô, para você que quer ir para Cuba, eu sugiro que vá com as brigadas para você viver um perrenguinho. Sim, sabe? Para você entender que não é o paraíso na Terra, mas esse é o lance, né, gente? Não é para ser o paraíso na Terra. É para ser uma terra livre da exploração do homem pelo homem. Exatamente. É isso que é para ser. É dar uma vida digna para várias pessoas e tá todo mundo ali mais tranquilo, sem ter que ter outra pessoa tendo que se fuder muito para outra pessoa estar pelo menos boa, assim. Exatamente. Não, o que dá para ver em Cuba é que, primeiro, é um povo muito patriota. Só que é um patriotismo massa, não é o patriota do caminhão. Né? Eu acho que nenhum cubano faria isso, se penduraria num caminhão por 30 quilômetros, né? Caralho, que momento foi esse, né? Um dos melhores da nossa história. Nossa senhora. Esse caminhoneiro tinha que ter uma estátua. Lá no bairro do Barbagato, bota um caminhão. Um caminhão empinando, né? E o mano caminhão empinando e o cara numa posição meio de tourada, viu? Exatamente. Nossa, seria excelente. O cara montado no caminhão, né? Fazendo assim no caminhão. Mas você tem um elemento patriótico lá que é muito forte. Os cubanos têm orgulho de serem cubanos. Porque eles entendem que esse processo da construção revolucionária é um processo que depende deles, que depende do trabalho deles. Então, pô, até arrepia. Porque eles falam isso. A revolução começou em 1959. Ela está acontecendo todos os dias. E eles são lembrados disso o tempo inteiro. Que foda, a gente só tem orgulho de ser brasileiro na Copa, e olhe lá. Não, e olhe lá, né? Belas paisagens, um povo que sabe? Não, é complicado, eu sei, mas... Não, é que eu tô falando que, tipo assim, passou aquele momento onde, eu acho que em 2018 foi mais ainda, que você saía com a camiseta do Brasil falando, sou brasileiro, tá ligado? A gente tem orgulho das praias, do Corcovado. Corcovado? A gente tem orgulho desse negócio que é essa porra aí. Esses bagulho, a gente tem. Dessa parada aí. Mas eu tô falando de tipo, pô, a gente olhar assim e falar, mano, eu sou brasileiro. Eu acho que lá em Cuba existe uma perspectiva diferente do patriotismo, porque é uma perspectiva que é um patriotismo que serve ao povo. Entendeu? Não é um patriotismo que é encerrado num discurso vazio do tipo, sou brasileiro com muito orgulho. Não desisto nunca. Não, peraí. Calma lá, né? Pô, a gente precisa entender, pô, o brasileiro, né, essa Constituição que a gente se vê construindo na ideologia dominante, o Brasil é o país do agronegócio, é o país da destruição ambiental, é o país da exploração do trabalho, é o país que a galera tem 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, tá ligado? Tipo, eles conseguiram construir um eixo de patriotismo não só pela ideia da valorização local, né, natureza, do povo e tal, mas porque eles conseguiram entender que se eles não conseguem construir uma ideia de dignidade do povo, que serve pelo povo, do povo e para o povo, eles não vão conseguir sair. Quem fala isso, eu acho, é uma frase muito foda, é o Malcolm X. O Malcolm X tem um discurso que ele vai falar sobre como a China passou por inúmeras humilhações, inúmeros problemas, e hoje sente esse orgulho em ser chinês. Por quê? Porque houve um processo revolucionário liderado, ele até fala, Mao Zedong was successful, foi muito foda. E aí ele fala que é um processo de construção de um ideário de orgulho, né? Mas não é um orgulho chauvinista, não é um orgulho do tipo Make America Great Again, né? Do nacionalismo que se fecha e se entende como uma nação superiores às demais. Não, os cubanos se entendem como uma nação, como um povo que deve construir um mundo melhor pro mundo todo. Mano, Cuba manda médico Mano, Cuba mandou, quando teve o desastre de Chernobyl, mandou médico pra meio de Chernobyl. Caralho. Atendeu mais de 30 mil crianças naquele processo. Quantos médicos os Estados Unidos mandaram mundialmente? Quantos remédios as indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos enviam? Pois é. Quantas vezes a Pfizer distribuiu vacina porque tinha que salvar as pessoas? Não, imagina um programa de médicos americanos. Aí ele termina de te atender e fala, é $65 mil.
Você fala assim, pô, não lembrei desse detalhe, né? Mas o negócio é esse. E aí é muito foda ver como... E eles fazem questão de reforçar isso o tempo inteiro, que o que eles podem dar ao mundo é a solidariedade. Isso o Luiz falava isso. Ele falava muito isso, que é o que nós podemos fazer. Então, quando a gente foi lá, eles são muito receptivos, eles agradecem tudo, eles são muito legais. Caralho, eu vou te colocar na bandeira deles lá, gentileza gera gentileza. Aí, uma bela tá ligado? Sem dúvida, uma bela frase. E eles têm essa noção muito grande, assim, de que é a construção da solidariedade, desses espaços de solidariedade, que cria vínculos afetivos que se transformam em vínculos políticos. Tá ligado? Isso é muito potente. Incrível, esse é o caminho. Por falar em vínculos, antes que eu esqueça,